Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Cabeça Ativa. E olha, o episódio de hoje é um episódio muito especial. Está sendo gravado, inclusive, no Dia das Mães, né, Rafinha? A gente hoje Perfeito. vai falar sobre as mães. É o especial Dia das Mães, mas falar um pouquinho sobre esse ser, né, que eu acho que é maior do que qualquer coisa, é quase uma entidade que se chama mãe, né. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar aqui, experiências nossas, o que a gente pensa, outras vivências que a gente teve, e exaltar, essas mulheres, essas mães que a cada dia estão aí se provando o quanto elas são importantes e diferenciadas, né. Então e muitas das vezes, infelizmente, não valorizadas da maneira que deveriam. Então acho que é um episódio muito especial e que, enfim, vai ser de coração. Sim, sim. Um episódio com muito carinho, né, Igor? Por essas mulheres que, sim, literalmente sem elas a gente não estaria aqui, né? Sem a sua mãe, sem a minha mãe, eu não estaria aqui. Elas nos carregaram durante 9 meses e vai ser um prazer fazer esse episódio dedicado não só a elas, mas a todas as mães que acompanham a gente. Eu também tenho uma mãe que não é minha na minha vida, que é a mãe da minha filha, então acho que depois dessa experiência de vida fica muito claro que ninguém no mundo vai te amar como a sua mãe, né? Ela vai estar sempre lá para quando você precisar, ela vai estar sempre a postos. Então, esse episódio é dedicado a ela. Mas antes de começar o nosso papo, pessoal, vem aqui trazer a palavra do Apoia-se. Para você que quer ajudar e dar uma moral pra gente, você pode ir lá no apoia.se/cabeçativa e escolher dentre 3 categorias de apoio, tá bom? Varia de 5 a 15 reais a ajuda que você pode dar pra gente e você vai ter acesso a episódios antes de todo mundo, resumo mensal de política do nosso grande Gui Ribeiro, indicação de filme, agradecimento, enfim. Você pode ir lá conferir e quem puder, quiser, vai lá, apoia.se/cabeçativa. Maravilhoso. E eu acho até que é bacana a gente lembrar que a gente chegou a fazer um episódio aqui sobre maternidade, né, que Verdade. a própria Dani participou, Uhum. a Amanda Pangai também participou, vale super a pena, recomendo a galera que estiver ouvindo a gente depois dar uma buscada lá para ouvir, foi muito gostoso. E elas trouxeram o lado, né, Uhum. delas de maternidade e tudo mais. E o episódio de hoje já vai ser mais um do outro lado, né, nós Uhum. como filhos ou como Exato. pessoa, né, você como Sim. pai e convive com uma mãe, é mais Uhum. um nosso lado mesmo trazendo isso para mais pra exaltar e para comentar mesmo, mas eu acho que são episódios que se complementam, né. Sim, sim, com certeza. E assim, eu queria ir trazendo, até brinquei outro dia que tem terapias que a gente faz, né, tem Uhum. Uhum. tem sessões que a gente faz de terapia que muitas das vezes serviriam muito de não de episódio necessariamente de podcast, mas ou de tema ou de Uhum. embasamento para isso, né. Sim. E ultimamente na minha terapia acaba um dos temas que eu levanto bastante é essa questão de relação, né, relação com os Uhum. pais, relação com a mãe e tudo mais. E aí eu vou falar um pouquinho, assim, de mim aqui, peço Manda ver, permissão manda ver, ao manda ver. Rafinha e aos Uhum. ouvintes, porque eu cheguei, pô, batendo 30 anos, né, fiz 30 Uhum. anos, comecei terapia tem, não sei, não tem 2 anos, por aí, foi no meio da pandemia, Certo. e por muito tempo a gente se vê, né, a gente tem essa coisa quando a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente tem aquela noção de que a gente é dono da verdade, que a Uhum. gente tem o poder de cuidar ou de querer resolver o problema dos outros, né. Uhum. E sendo que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente pode ajudar sim, a gente pode ter o nosso papel, mas as mudanças da vida de cada um, elas só acontecem quando aquela pessoa realmente quer, né. Sim, sim, com certeza. Então, né, independente do problema, independente do que seja, uma coisa que a terapia me mostrou muito, assim, deixou isso muito claro, é que a gente só consegue realmente virar chaves de um problema ou de uma evolução na vida, ou de seja o que for, quando a gente quer. Não adianta ser seu namorado, seu filho, seu marido, quem for que seja o melhor amigo, falando tal coisa, aquilo não importa, né? Você tem que tomar essa atitude. E eu acho que por muito tempo da minha vida, assim, principalmente mais recente, depois que saí de casa e tudo mais, eu me senti muito responsável, digamos assim, entre aspas,
dos meus pais, da minha mãe e tudo mais. Uhum. E muito nessa questão de sentimento também, sabe? De Sim, sim. que eu precisava talvez esconder algum tipo de sentimento meu, algum tipo de atitude para que aquilo não pudesse atingir ou gerar um incômodo nos Uhum. meus pais. E aqui eu vou falar mais especificamente da minha mãe, que eu tenho uma relação diferenciada, assim, né? Tipo, a Uhum. relação de mãe é uma coisa Sim. meio, sei lá, ultrapassa umas coisas que eu não sei nem explicar. E eu me preocupava muito com isso, né? Uhum. Sim. E isso, obviamente, me gerava ansiedades, dificuldades e tudo mais de como resolver, né? Como é que eu vou fazer? E levando isso para terapia, a minha terapeuta me ajudou a pensar nisso, que é exatamente isso, né? Tipo, cara, você já parou para pensar que a sua mãe chegou até aqui e até você nascer, no caso, Uhum. sem a necessidade, tipo, sem você existir? Como é que ela fazia antes de você existir? Uhum. Sim, sim. E eu não Sim, tinha tem toda parado uma história, né. e eu não tinha parado pra me questionar isso, né. Aí eu Uhum. parei, eu falei: "Realmente", né. E eu não vou nem falar antes dos meus 30 anos, porque assim, antes de eu, sei lá, sair de casa, até a minha adolescência e tal, não sei o quê, eu era Uhum. completamente dependente da minha mãe em N coisas. Sim. E então, tipo assim, eu nunca parei pra pensar: "E como é que ela fazia?". Apesar dos erros, né. Como é que ela Sim. ela se virava, como é que ela chegou até aqui, o que que minha mãe passou? Uhum. E aí foi muito bacana que na conversa que a gente teve, a psicóloga me fez ter como se fosse um revive, assim, né, a gente me fez Uhum. eu voltei lá atrás e ela falou assim: "Me conta a história da sua mãe". Legal, E legal. aí eu comecei a contar a história dela e Uhum. lembrar, tipo, a minha mãe ela casou cedo, minha mãe Uhum. casou grávida da minha irmã, Uhum. numa época que, pô, isso não era, digamos, Muito tão bem visto. aceitável, assim, né, Uhum. tipo, Entendo. foi bastante complicado pra ela, né, com a relação, assim, com Uhum. meus avós dessa questão e tudo mais. E ela foi uma baita de uma guerreira, não só ter que lidar com isso, mas, eh, ela foi morar fora, né, assim, tipo, Uhum. sair da casa dos meus pais e dos meus pais, dos meus avós, e correu atrás, foi trabalhar, que também era uma outra dificuldade, né. Na época, meu avô, por exemplo, ele não queria que as filhas dele trabalhassem, assim, sabe. Que era Uhum. aquela coisa, nessa época, pelo que eu sei, meu avô tinha uma condiçãozinha e conseguia garantir todo mundo ali, digamos assim, e na cabeça dele não fazia sentido, as filhas dele trabalharem, perguntava tipo: "Tá faltando alguma coisa e tal?". Minha avó, por Uhum. exemplo, ela nunca trabalhou, assim, fora de casa, né. Ela Uhum. trabalhou muito dentro de casa e tudo mais, Sim, aquilo que a galera não considera trabalho, mas é um trabalho. muita Mas, coisa. assim, digo, trabalho de remunerado, essas coisas assim, Uhum. ela nunca fez, porque meu avô não permitiu. E Sim, meio que sim. minha mãe teve que confrontar, muitas dessas coisas, né. E ela foi, sabe, bateu de frente mesmo nova, bateu de frente, Uhum. saiu de casa com filha, trabalhou, foi fazer faculdade dela, tudo em paralelo com a minha irmã mais nova e tal, enfim. E por aí vai, a gente foi contando a história, outras coisas, cositas mais que não cabem trazer aqui, que minha mãe já passou por vários altos e baixos na vida dela, Uhum. e, cara, ela segurou muita onda, assim, sabe, Uhum. muita barra. E foi muito engraçado que na hora que eu fui contando, foi uma mistura de riso e choro, do sentido de tipo: "Caralho, minha mãe é muito foda", tá ligado? Sim. E aí foi uma constatação de tipo: "Cara, sabe, quem sou eu, com todo respeito a mim, eu sei que eu Uhum. ajudo e tal, não sei o quê, mas quem sou eu pra querer achar que eu sou o responsável do rolê, né?". Uhum. Então você se pega naquele momento que eu acho que não sei como é que é, né, eu tô falando minha experiência, mas não sei para os Uhum. ouvintes, assim, eu acho que às vezes a gente esquece muito do que, principalmente as mães, assim, elas passam e elas correm, tem que correr atrás, e depois quando minha mãe quando eu enfim, ela engravidou de mim, ela Uhum. também passou perrengue, eu nasci de 8 meses, eu saí do Não foi hospital, ela fácil, né. ficou, não foi Uhum. fácil, teve várias coisas que aconteceram nesse meio tempo e sempre ela, tipo, dava um jeito e virava o jogo, sabe. Por mais Uhum. difícil que fosse e tudo mais. E aí até relembrando isso tudo, pra mim foi tipo, sabe, é quase uma falta de respeito eu pensar dessa maneira, porque eu não tô valorizando a história da minha mãe e não tô valorizando a luta dela, sabe, Sim. a força dela. E aí foi Uhum. muito bom rever isso tudo, porque
mudou muita coisa na minha cabeça e eu comecei também a olhar ao redor, conversar com outras pessoas ao redor e até também passando um pouco disso, né? Do tipo, que às Uhum. vezes a gente até questão, né? Filho e pai, filho, enfim, a gente tem essa coisa às vezes de querer confrontar e tudo mais, e é Uhum. óbvio, também ninguém tá falando aqui que os pais não têm os erros e tal, ninguém é Uhum. perfeito, mas é também que eu acho que nós como filhos, às vezes a gente acaba esquecendo de olhar toda essa trajetória que cada um passou, né, com seus Uhum. erros e com seus acertos como seres humanos. E entender que é isso, né, no final das Uhum. contas, elas têm suas vitórias muito grandes, assim, né, que a gente tem que, valorizar. E aí, cara, isso ficou muito na minha cabeça e eu queria muito trazer, assim, para o especial Dia das Mães, porque ao relembrar a trajetória dela, cara, deu um orgulho tão grande, assim, sabe, Que tipo, legal. é muito doido, porque às vezes, sei lá, o distanciamento, tal, não sei o quê, você esquece coisas bobas que aconteceram, que não, na verdade Uhum. não foram bobas durante a vida, e que tu fala assim, caralho, que foda, tá ligado? Que ser humano do caralho, e eu tenho que agradecer muito a ela por eu estar aqui hoje, sabe? Uhum. Muito do que eu sou, não só como pessoa, mas até como homem, né? Que eu brinco muito Uhum. que minha mãe, por muito tempo, ela foi minha inspiração, não só feminina, mas masculina, dentro de casa, no sentido, tipo, que ela era minha inspiração como tudo, sabe? Como ser humano. Uhum. E Sim, ela me sim. ensinou muita coisa, assim, de respeito, de várias paradas, assim, que em determinado momento eu não tive, de repente, aquela imagem masculina para poder Uhum. fazer esse referencial. E ela fez esse papel muito bem, assim, até eu acho que, coitada, não era pra ela estar passando também, né? Ter essa responsabilidade, mas ela soube segurar a onda ali. E eu sou muito grato, assim, sabe? O ser humano que Sim. eu sou hoje, se eu sou minimamente um ser humano ok, eu tenho muito a agradecer. Então eu queria deixar esse relato aí e agradecer minha mãe. Não sei se ela vai ouvir um dia esse episódio, mas agradecer por tudo que ela fez e faz por mim, assim, eh, porque é muito legal, sabe? E esse pensamento eu acho que vale pra qualquer pessoa, sabe? Eu tô falando aqui da mãe, porque hoje é o dia Uhum. especial, mas eu acho que sempre quando a gente for questionar alguém, principalmente alguém mais velho que a gente e tudo mais, entender que cada um tem sua trajetória, às vezes não vai ter certo ou errado, às vezes não vai ter, que um é melhor que o outro. Cara, no final das contas, cada um sabe, né, o calo que Uhum. tem, a dor que passa e tudo mais, e eu acho que vale a pena, principalmente quando alguém que a gente ama, a gente ter esse olhar de relembrar, sabe? Fazer Uhum. um desse, assim. Então eu queria deixar Sim. esse meu relato aqui. Sim, sim. Isso é muito legal, cara. E você usou o termo referencial, né? Tudo que a gente faz, mesmo que inconsciente, às vezes a gente está pegando alguma referência, né? A gente está aqui gravando podcast, quantas vezes a gente já não cansou de falar quais são as nossas referências, né? A gente ouviu bastante podcast, a gente gosta bastante, e a gente pega tudo que a gente já ouviu e tenta traduzir com o nosso olhar, né? Aqui, da nossa maneira. E, cara, pô, a nossa mãe é o nosso primeiro referencial como ser humano, como um ser humano deve agir. Né? Então, eu acho muito do caralho isso que você falou de referencial, porque é isso. A nossa mãe é o primeiro ser humano que a gente tem de referência, né? Quando a gente é mais novo, pô, o que que minha mãe faria? O que minha mãe mandou fazer numa situação difícil dessa, Uhum. sabe? É. Como ela falou para eu seguir numa situação complicada dessa, todos os conselhos que mãe dá, é muito incrível, né? E acaba que, de uma maneira ou outra, sem você querer ou não, as nossas mães vivem dentro da gente por conta disso, porque a gente acaba, claro, né, que ao longo da nossa vida a gente vai pegando outros referenciais, a gente vai conhecendo outras pessoas, amigos enfim, né, amores e tudo mais que vão construindo a gente, mas lá o início, tudo começou com o que a dona Teresa falou para o Igor, com o que a Arminda falou para o Rafael, as nossas primeiras referências são delas e é isso, elas vão viver para sempre através da gente pela nossa interpretação das coisas que elas ensinaram pra gente. Eu acho que esse ponto que você falou de referencial é algo que me pega muito na entidade mãe, sabe? Que eu enxergo muito dessa maneira, como você falou também, sabe? Muito do caralho. E é foda, né? Porque acaba que a gente é muito reflexo delas, assim, Uhum, disso, né? De às vezes fazer coisas ou pensar ou agir, enfim, que uhum. elas fariam e às vezes ia até inconsciente, mesmo sem pensar do tipo, pô, será É, que ela faria? Mas tá tão intrínseco na gente, de uma parada que é tão sim. esse primeiro contato que você falou, né? A gente Uhum. literalmente nasce conectado na mãe ali É. fisicamente e tem toda essa, durante um bom tempo, né? Essa Uhum, dependência, seja da amamentação, do colo e tal. uhum, E, e caraca, é muito bizarro que às vezes eu me pego assim com atitude, jeito, até trejeito, algumas paradas assim uhum. que tu vê muito característico, né? Sim, sim. Da,
da nossa coroa. E aí tu fica: "Caralho, mano", tá presente, sabe qual é aquela É, parada? Ela tá presente mesmo não estando presente fisicamente, às vezes ela vai estar presente de alguma maneira, né. Eu acho isso muito exato, foda. exato. Vai estar presente no que a gente é, na maneira que a gente fala, da maneira que a gente se porta, da nossa opinião. Às vezes até opiniões contrárias, mas foram elas que apresentaram pra gente um conceito e a gente: "Não concordo com isso", e aquele negócio te marca um pouco, né, porque você vê assim: "Caramba, isso aqui foi um ponto de ruptura, né, com a minha mãe, que ela apresentou um ponto de vista que eu Com certeza. discordei", e com o tempo mais velho você vê também que tá tudo bem, né, que chato seria se todo mundo pensasse igual, né. Então, é o que você falou, isso é muito incrível, né. Eu não queria deixar de falar também, né, que na comparação com o mundo animal, né, eu acho que tem um pouco disso entre o pai e a mãe ali, né. Eu que sou pai hoje, como eu falei para você, convivo com uma mãe maravilhosa, incrível, que o leão ele tem todo aquele tem toda a mídia, né. O leão tem toda a mídia a favor dele, é o grandão, é o fortão, mas a gente já aprendeu, né, na biologia, na selva, no mundo animal, que quem faz tudo é a leoa, né. Então assim, não estou falando que quem faz tudo é a mãe, é importante dizer também que tem muito uma construção social por trás disso, né, do machismo e tudo mais, Não, perfeito. E até que a né. gente tem que lutar contra isso, né, porque Exato, pra não jogar exato. tudo no colo delas Sim. também, né. Exatamente. Mas aí o meu ponto é que uma coisa que eu acho incrível é que a mãe ela representa toda a força, né, toda uma fortaleza, mas sem perder a ternura, pelo menos aos olhos do filho, né, sem perder a ternura. É um misto ali, uma combinação muito importante para um filho, para uma filha, para uma criança que está surgindo no mundo, que é aquela fortaleza, você sabe que você vai poder contar com ela sempre, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ela é muito forte, ela aguenta coisas incríveis, como o Igor falou, né, as nossas mães passaram por batalhas, muitas vezes batalhas silenciosas que a gente nem nunca vai É. saber, né, A gente sabe uma parte delas, né. a gente sabe uma parte, com certeza a parte romântica, e a gente já fica às vezes assustado, né. Mas ao mesmo tempo, com toda essa força, com toda essa fortaleza, ainda tem muita ternura, ainda tem muito carinho, ainda tem muita sensibilidade, sabe. Então é isso que o Igor estava falando mesmo, é realmente uma coisa que transcende, sei lá, qualquer palavra que eu vá conseguir usar aqui do meu vocabulário pobre, sabe. É muito sinistro mesmo, é uma conexão fora de série. Não, e é tipo, é um tipo de amor, né, cara, que quem nunca brigou com a sua mãe Uhum. e rolou aquele papo de tipo: "Ah, nunca mais vou tal coisa", ou tipo: "Nunca mais blá blá blá", e briga toda e, cara, daqui a pouco vai lá e se ajeita e tal, porque é algo muito maior, né. Sim, As sim. relações não vão ser perfeitas, como nenhum tipo de relação é, vão ter altos e Uhum, baixos, vão ter conflitos e divergências, e é assim mesmo, porque são seres humanos diferentes, apesar de exato. similaridades, Uhum, mas é uma parada que é isso, como o Rafa falou, né? Transcende muita coisa. Então, é aquela coisa, quando tá pegando fogo, quando o negócio esquentou, você sabe que ali, cara, é desligado todos os alertas de problema e o abraço vem tranquilo, o abraço vem. Vai estar sempre aberto. Cara, eu vejo muito isso. Eu tenho minha mãe muito como uma referência, sabe? Tipo assim, uhum, é muito doido, porque a gente. Ela mesmo falava, a gente brigava hum. muito que nem cão e gato. E às vezes quem via de fora imaginava que a gente, porra, né? Que Uhum, relação merda que deve ser, pode ser e tal, mas uhum. a gente brincava que depois sempre de uma briga e tal, a gente mesmo se ajeitava, sabe? Porque Sim, a gente sabe do amor que tem um pelo outro e, e ela sempre foi uma grande amiga, assim, que é isso. A gente vai divergir, a gente diverte por muitas coisas, muitas coisas, até por ser de gerações diferentes, sim, mas é isso, no final das contas a gente, cara, precisou, mano, precisou pedir 2 vezes e vice-versa, a gente vai e se ajuda e tal, é uma conexão muito bizarra. Cara, é muito foda, sabe. E agora falando de mães na parte mais genérica, assim, no sentido uhum, não só a Teresa ou a Arminda, mas de forma geral, é muito louco quando eu vejo uma relação, sabe, de mãe com filho, assim, porque e você vai poder falar melhor do que eu, né, porque você tá uhum, vivenciando isso, uhum, diariamente aí com a uhum, Dani e com a Gabi. Mas é uma coisa muito até instintiva, eu diria, é um negócio que uhum, parece que tá, assim, além do racional, sabe. Tem uhum, tem coisas que acontecem, que sentem, que
parece que vai além, sabe? É muito Uhum. doido, às vezes eu fico pensando nisso, né? Que a gente é muito, muito pequeno e eu acho que a gente talvez não sabe de tudo que realmente, dessas conexões e de tudo mais, como é que é realmente, como é que é feito isso. Mas é muito mágico, sabe? É uma parada meio que. É isso, não tem Uhum. explicação, sabe? Não sei É. se concorda, assim. Acho que o termo mágico, mais uma vez eu pegando aqui os seus termos para pipocar ideias, para ativar a cabeça, eu acho que o termo mágico define muito bem, cara. A galera me conhece aqui, eu sou um cara mais, assim como você, se você me permite, né, um pouco mais cético com algumas coisas da vida, né, em questão à religião também um pouco. E, cara, vendo a conexão, né, pelo fato de eu não me agarrar tanto a Deus como a maioria das pessoas, eu não consigo enxergar ali uma coisa divina, sabe? Mas eu enxergo uma coisa que eu não consigo explicar, uma coisa que eu nunca vi e que para mim é o que mais se assemelha à magia, sabe? A uma coisa assim, né, que tipo assim, cara, não sei o que é isso, não sei de onde vem tanta força, né, da Dani enquanto mãe, porque eu sei os medos que ela tem, mas ela passa por cima dos medos, ela enfrenta os medos dela para dar o melhor para Gabi sempre. Entendeu? E vice-versa também, né? Que é o ponto de vista que a gente está falando aqui do filho, né? A conexão da Gabi com ela. Não tem isso. Eu achava antes que era. A conexão do filho com a mãe era maior do que com o pai. Eu não sei te dizer se é maior, mas eu posso dizer com toda certeza que é completamente diferente. É uma coisa muito única e ímpar, sabe, cara? Que eu acho que você não consegue desenvolver com nenhum outro tipo de ser humano. Foi o que você falou, é o negócio mais perto de magia, é o mais perto que eu abro mão do meu ceticismo para falar, olha, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é, que vai além do meu conhecimento científico, pode ser que a ciência explique em algum momento da nossa existência, mas hoje ainda tem muito, né? Caramba, essa conexão, mais um termo que você usou, é um negócio instintivo, né? A gente corre para a gente se proteger, né? É muito louco, a gente corre para elas para a gente se proteger e ao mesmo tempo a gente também é muito forte quando se trata em proteger elas, né? Você falou no início, Exato. quando a gente sai de casa, eu acho que tem um senso meio de, pô, eu tenho uma dívida com você, eu quero te proteger, eu quero te dar o melhor, ainda mais quando é o caso da gente estar conseguindo viver a vida andando para frente, né? A gente consegue avançar nos nossos próprios desafios. Você pensa assim, pô, tem alguma chance, alguma condição, e não De necessariamente essa. retribuir, né, de alguma É, forma, né. exato, e não necessariamente é uma retribuição financeira, às vezes é uma retribuição emocional mesmo, entendeu? Perfeito. De você dedicar um tempo em um ouvido que no passado você não dedicava, porque já fomos todos jovens, e jovens, Uhum. né, enfim, estão em um processo de amadurecimento ainda, também não estou aqui para criticar jovem, né, acho que todas as fases da vida são importantes de serem vividas, mas tem um período ali que pelo menos, vou tirar esse peso dos jovens, Igor, vou voltar para mim, né, teve um momento ali que, né, não queria nem saber de nada, né? Tava muito voltado pro meu mundo. Mas também me orgulho de dizer que foi um período breve ali na adolescência, mas logo depois você vê, porque em algum momento, né, meu amigo, a gente vai viver a vida, em algum momento o calo aperta, e eu posso falar tranquilamente para vocês que o meu calo já apertou muito em questões psicológicas e já teve momento que o único lugar que eu encontrei conforto foi no colo da minha mãe chorando. Então isso é maravilhoso, sabe, cara? Isso é incrível. É muito grato, né? Muito grato o lance da gratidão de ter a mamãe. Um beijo para os nossos amigos que estão ouvindo que já perderam a mamãe. Esse é um momento que deve ser muito difícil na nossa vida. Então, é aquele lance de agradecer, né? Estamos todos ficando mais velhos, mas nossas mamães aqui, elas estão com saúde. Então, acho que também vale a pena aqui mandar um beijo para as mamães que já se foram, que com certeza dão muita saudade no coraçãozinho, né? Com certeza, imagino que perfeito, me emocionei junto aqui, porque é complicado mesmo e não tem como, né, falar de mãe é um negócio que é muito doido, assim, e é um dia hoje que, deve ser muito duro para quem já perdeu, enfim, sua É. mãezinha, a gente sabe, né, tem os nossos avós que eu, por exemplo, já perdi meus 2 avós, então meu pai Uhum. e minha mãe não têm mais as suas mãezinhas, então também tem É, né? essa Sim. relação, apesar da gente saber que é o processo e tudo mais, É. mas saber que uma coisa eu lembro que quando meu pai ele perdeu meus avós, que foi, assim, num tempo relativamente perto um do outro, Uhum. eu lembro que uma coisa que eu falava muito pro meu pai era o seguinte, cara, tipo, não tem como tirar essa dor desse momento, É. Foi. é complicado, é duro, mas eu deixava bem claro pra ele lembrar do que meu avô deixou e minha avó deixaram de Uhum. legado pra ele, sabe. Tipo assim, Uhum. quando você
parar pra pensar, o que que eles deixaram pra você, sabe? E, putz, cara, isso é muito bom da gente relembrar, porque cada coisinha, cada atitude que foi feita, esquece os problemas, esquece as coisas, o que passou, Uhum. passou. Relembra daquilo que foi importante pra você ser um ser humano melhor, aquilo que te fez de uma virada de chave, aquele momento que eles cuidaram de você e tudo mais. E eu tentei fazer isso com meus pais, né? De fazer Uhum. ter essa lembrança, né? Porque é isso, porque a gente se vai, isso acontece, é Uhum. a lei natural da vida, mas as nossas vivências, as nossas experiências, isso aqui permanece, sabe? E isso Sim. não tem legado maior do que esse, sabe? Que passaram para meus pais, que vão passar para mim, e que eu pretendo passar, se eu tiver filhos, também para eles, ou até para, não necessariamente para os filhos, mas para as pessoas ao redor, sabe? É você retirar isso de melhor do que ficou, do que viveu, para poder emanar, né? Porque eu acho Uhum. que nada mais maravilhoso na vida do que compartilhar esses aprendizados e tudo, sabe? Tornar isso algo sociável e não apenas para si. Então, mais um beijo para todos, Uhum. assim, que hoje também estão passando por esse momento que é mais complicado mesmo. E é isso, mas vamos pensar das lembranças boas, das Sim, sim. vivências, de tudo que foi. E a importância mesmo, né, cara? Porque todo mundo tem uma historinha pra contar, alguma coisa que marcou, um Uhum. momento engraçado, uma relação, ou aquele momento que se sentia mal pra caramba, que foi o que você falou, né? Nos momentos de maior desespero, Uhum. tenha certeza que esse braço ali vai estar aberto e que você vai poder ser acolhido, né? Ou até lembrar de algo que foi falado na época, que sua mãe te falou, Uhum. e você usar aquilo ali como tipo, caramba, pô, ela faz todo sentido. Porque, até voltando no que eu comentei no início, ao relembrar, eu acho que eu deixo aqui até um pedido pro ouvinte, cara, faz uma reflexão da trajetória de vida da sua mãe, sabe? Sim, sim. E se você não lembrar, não souber de muita coisa, chama ela pra conversar e pede pra ela contar a história de vida dela, desde o início. Uhum. Assim, lá de criancinha, onde nasceu, como foi a infância, como foi a adolescência, como é que foi a relação dela com os pais, depois a vida, seja de estudo, de trabalho e tudo mais. Cara, pega pra ouvir se você não souber e pede pra ela contar, para você ver o quão isso é engrandecedor, cara. Porque você Sim. vai ter um olhar diferenciado para sua mãe e tudo mais, que eu tenho certeza que vai te dar muito orgulho e você vai olhar com sua mãe com outros olhos, e que muitas vezes a vida vai passando e a gente acaba não é esquecendo, mas essas lembranças, elas vão se escondendo ali, elas vão ficando esquecidinhas no É. canto, que você esquece quem é aquele ser humano ali que você Uhum. muitas vezes está falando, ou pode estar reclamando, ou sei lá o que, sabe? E quando você para analisar friamente, porque é um ser humano, né, tão Sim. com você, aí você fala: "Caralho, é isso, sabe? É uma vida, é um ser humano, vai errar mesmo e tal, mas olha quanta coisa fez", sabe? Então, eu recomendo, assim, pra galera que ouve a gente fazer esse tipo de reflexão e tudo mais, porque pra mim foi muito grandioso, assim, sabe? Mexeu coisas Uhum. internas que sei lá, eu acho que melhora a relação, melhora você mesmo como ser humano, você tem outra percepção. E também a gente vai entendendo, nós aqui já estamos na casa dos 30 a mais, a Hum. gente começa a passar, né? Tem a música, eu acho que é do Legião, né? Que fala que a gente critica muito os pais, mas depois eles são É, tão com a gente. Então a gente vai passar sim. por aquilo, obviamente, de maneira Uhum. diferente, porque são épocas diferentes, mas eu imagino, por exemplo, o Rafinha, a Dani, agora que são pais, pai e mãe, que devem estar vivenciando muita coisa que, sei lá, eles ouviram dos pais e tudo mais, e agora veem como é que é. Porque é só quando a gente vive realmente que a gente sabe, que a gente sente aquilo, né? Uhum. Porque Sim. falar, supor, porque quando eu for tal, eu vou fazer de tal forma. Muita coisa vai fazer diferente, mas tem outras que a gente não sabe, né? Quando vive realmente, quando tem um filho ali. E Exato. aí, até meu lado, assim, como uma pessoa que ainda não tem filho, eu tenho muito essa curiosidade, né? De saber como é que é. Deve ser um negócio muito doido, assim, de tipo.
volta gerar naquilo, um né? filho. É a tua referência, né? A gente tá lá no trabalho, né, Igor? Nós somos dois estatísticos. Eu pelo menos, eu acho que você também. Tem alguns profissionais que passaram na nossa vida que a gente usa de referência que a gente quer chegar naquele patamar, né? E quando tu é pai e mãe, irmão, tua referência são os dois profissionais ali que te geraram, tá ligado? Teu pai e tua mãe. Verdade. Então, tu vai. As coisas que você concordava, você vai replicar. E como eu te falei, é referência também de uma coisa que você talvez não quer, e não necessariamente é algo ruim, foi algo que eles acreditavam porque era do tempo deles, porque eles são pessoas diferentes de você. E aí você vai ver que, pô, isso aqui eu vou tentar fazer diferente com a minha filha. E vai ter coisa, como você falou, que você vai conseguir fazer diferente, e vai ter coisa que você vai fazer rigorosamente igual, sabe? É complicada essa parte, e é uma experiência muito engrandecedora, porque realmente muda muito a sua perspectiva enquanto filho, né? Mas é isso aí que você falou, você começa a ver, cara, assim, aqui estamos entre amigos, né? Não contem pra ninguém. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo enquanto pai, entendeu? E hoje eu tenho essa percepção que eles também não tinham. É Entendeu? isso. É um negócio de tentativa e erro, de você querer se aprofundar em muitas coisas que você não conhece nada, entendeu? É sobre isso, e você entender que, cara, eles te amam mais do que ninguém nesse mundo, mas eles não são perfeitos e você também não é, entendeu? E é isso, e tá tudo bem. Eu acho que você diminui um pouco algumas críticas de quando você era jovem. De novo, jovem, né? O jovem arrogante, cheio de crítica, como o Igor já falou, sabe de tudo, então apontava dedo criticando. E aí você vai envelhecendo, você vai amadurecendo, você vai vendo também, tendo uma percepção melhor da finidade, né? Da finitude do tempo, né? Que ele não é infinito. E você começa a perceber que, poxa, vai ter um momento que não vai ter mais a possibilidade de uma conversa, de um abraço, de um beijo. Tudo se torna tão pequeno, entendeu? Tudo se torna tão irrelevante perto dessa realidade que você começa a encarar conforme o tempo vai passando, que tipo assim, ah, cara, foda-se, entendeu? Vamos ficar junto, vamos curtir, vamos se amar Isso é um e ponto bastante importante, Rafinha. Desculpa te cortar, mas eu vai, acho vai, vai. que lembrar também o nosso ouvinte é isso, sabe? Até por experiência própria, Uhum. nunca é tarde para Perfeito. tentar reviver uma relação, Sim, reatar e tal, de maneira que você vai entender que é isso. Você não vai mudar tal pessoa, seja sua mãe, seja seu pai. Vão ter erros, vão ter jeitos que você não tem esse poder de mudar a outra sim, pessoa, mas que se você. É isso, se você botar na conta, na balança, vale a pena você relevar certas coisas, mudar o que der para mudar e conversando e tentando evoluir junto todo mundo ali, mas relevar para não, pô, se arrepender depois que poderia ter falado, poderia ter vivido, poderia ter conversado, imagino que seja muito pior, né? Então, é pelo menos sim. a tentativa. Então, cara, é isso. Eu acho que dê chance dessa Sim, sim. relação, lembre do passado, faça esse revive aí, que eu acho que tem muita coisa para boa, sabe? Muito fruto disso. Bom Sim, fruto. sim. Lembra que tudo de maneiro na tua vida que acontece é só por causa da tua mãe e do teu pai, que te geraram, que te fizeram, que te colocaram nesse mundo, entendeu? E foram competentes o suficiente para não te matar, que isso é uma loucura, entendeu? Criança é frágil pra cacete, parece que vai morrer a qualquer momento quando é muito novinha. Então, é, é isso, tá ligado? Eu acho que você falou um momento também de se doar, né, cara? Acho que pegando um pouco aí do que eu leio de vez em quando de filosofia, né? De tentar entender o motivo da vida, essa pegada que o Igor sabe que eu gosto bastante, né? Cada um tem a sua motivação, cada um com o tempo começa a entender o que está fazendo nesse mundo, né? Mas tem ali uma veia, né? Bastante ligada até à religião. Eu sou o ateu que mais fala de religião, inclusive, né? Ligado bastante à Tamo religião. aí. Tamo Tamo aí, tamo junto. aí, tamo aí. E essa veia que eu tô querendo dizer é o rolê de você viver a vida, né? Para se doar, né? Tem muita gente que acredita, eu gosto muito dessa ideia, eu acho essa ideia muito encantadora. Cara, a gente está aqui para ajudar o próximo, a gente está aqui para ser ajudado, a gente está aqui para se doar, a gente está aqui para compartilhar. E aí, de novo, referência: não existe maior referência para essa filosofia de vida do que uma mãe. Ela abdica de tudo em prol da felicidade do filho, em prol das necessidades do filho, da filha. Então, assim, é de novo a nossa maior referência para esse estilo de vida que eu acho fascinante. Por mais que seja difícil, às vezes, você conseguir se doar completamente, você conseguir ajudar todo mundo, mas isso é uma pegada bastante de algumas religiões, né? Que o famoso, né? Tomou um tapa, ofereça outra face, né? Então, o lance de você entender o próximo, de você se doar para o próximo,
a nossa mãe é a nossa primeira e maior referência dessa grande filosofia de vida aí também, né? Maravilha. Concordo plenamente. E é isso, eu acho que esse é o nosso recado. Hoje é um episódio mais curtinho, é mais a gente só enaltecer esses Sim, seres humanos chamado mãe, né? Seres sim, humanos chamados mãe, porque é algo que tem uma importância absurda. Hoje, não só hoje, todo dia é dia da mãe, das mães. A exato. gente não pode esquecer isso e tem que cada vez mais, e também nós como homens, pais, etc, a gente tem que cada vez mais fazer nosso papel na sociedade para que também o dia da mãe seja cada vez mais especial e o dia a dia da mãe seja um dia a dia mais especial e mais tranquilo, com preocupações, menos preocupações às vezes de coisas que não deveriam estar se preocupando, etc. Então aqui fica um grande beijo para minha mãe Tereza, para a mãe do Rafa, para todas as mães aqui dos nossos ouvintes e desse Brasilzão. E é isso, Rafinha. Ah, maravilhoso, cara. Episódio maravilhoso, episódio necessário para a gente enaltecer, como você falou, as nossas mamães e todas as mamães que estão próximas da gente, todas as mamães que estão nos ouvindo e para todos os filhos também, né? Somos todos filhos. Então, um beijão a todas as mães, né, Igor? O editor vai subir o que agora, Igor? Pra gente fazer uma homenagem completa e fechar esse episódio maravilhoso. Para finalizar, a gente vai deixar aqui uma poesia escrita pelo grande Braulio Bessa. Ele fez uma poesia para a mãe e eu acho que eu gostei bastante quando ouvi, eu achei bem bonita. A gente vai deixar aqui para vocês para finalizar esse episódio com chave de ouro. Então fiquem bem, se cuidem e curtam aí essa grande poesia e se emocionem. Grande beijo. Valeu, pessoal. Um beijão. Eu disse, mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte? Se foi Deus, o destino ou se foi sorte? Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas. E que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar. E mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços. Por ser lar e por ser lida. Por ser 1000 em uma só. Por ser sempre repartida. Por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida.